Boa noite, queridos irmãos. Somos os operários da paz, da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Todos os dias oramos às 21 horas, sob a égide do anjo Ismael e outros maravilhosos espíritos que também estão conosco, como os xamãs, o, desculpe agora que eu esqueci o nome, são espíritos de luz que nos acompanham, que nos amam e que eles não se importam por nomes. Eu esqueci agora. Pai Bem, João? Pai João, isso Pai João. Eu trouxe do livro Fonte Viva, Psicografia, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a leitura Dentro da Luta, que não é uma leitura, é uma mensagem maravilhosa. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhe percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então, essa lição belíssima, né, que nos diz que tudo que acontece não está à deriva, tem um objetivo. Se vem o sofrimento, devemos analisá-lo com paciência, com tolerância, orarmos para que tiremos proveito desse sofrimento. Porque se ele está ali, é porque algo é necessário para aprendermos. E quando também ele fala aqui, insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Então, o nosso pensamento, essa energia maravilhosa que nós temos e que transforma as causas e transforma
o nosso ser, porque quando pensamos positivo, tudo melhora. Mas se pensarmos negativo, aí não dá certo. Então, estejamos sempre com bons pensamentos, orando, rogando a Deus que tudo que vier para nós, que possamos sempre ter ciência, sem se ficar desorientada, nunca ficar pensando que, por que está acontecendo isso comigo? Não, nós estamos aqui nesse planeta para vivenciarmos o que é de melhor para nós. A nossa encarnação aqui é uma bênção, é a melhor coisa que nos acontece. Nós tivemos essa oportunidade e devemos aproveitá-la todos os dias. Então, fiquem com Deus e uma boa noite para todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez em nossa live maravilhosa, mostrando que a vida é eterna. Deus, desde que nos criou, colocou a vida eterna. Então, o nosso caminho para a evolução, para a perfeição, precisam de várias experiências, a todo momento, com muito trabalho, com muito esforço, para que nós possamos um dia brilhar a nossa luz, aquilo que Jesus pediu, né? Uma função de cada um de nós, brilhar a sua luz interior para ter o amor dentro de você e ter uma conexão, com seus irmãos muito boa, muito grande, muito maravilhosa. Ele falou para a gente que a candeia do corpo são os olhos. E se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a gente precisa compreender, aceitar os ensinamentos de Jesus e trabalhar dentro de nós, no nosso interior, para que possamos ter esse olhar meigo, suave, acariciando, acalmando, tolerando sempre as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Um olhar bem amável, bem tolerante. E se nós conseguimos irradiar essa luz através do pensamento, desse olhar, essa bondade, isso também vai voltar para nós e nós vamos crescer. Então Jesus deu tudo para nós, para nossa evolução, mas sempre através do trabalho que vamos evoluir. E esse trabalho é sempre com o relacionamento com as pessoas. Que a gente fala sempre aqui, a nossa queda ou nossa ascensão se dá no relacionamento com as pessoas. Então tem que girar sempre em torno do amor, dessa energia radiante, meiga, sempre nos tolerando e nos amando. Que assim seja, que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito lindas leituras, a Verinha trouxe um texto maravilhoso, né? Porque as dificuldades são as nossas lições, né? Então, peçamos forças ao Pai para que a gente possa enfrentá-las com fé, com coragem, né? Porque há uma programação para cada um de nós, uma programação muito especial, muito individual, né? O crescimento é individual. O que eu tenho na minha programação é diferente de todas as outras pessoas, é como se fosse uma digital, né? É diferente, cada um tem uma programação. Então, aceitemos, compreendamos as lições e nos esforcemos, já que a gente está na doutrina espírita e a gente encontra muitas explicações para os nossos desafios, a gente tem que estudar, entender e progredir, né? Porque nós temos um tesouro nas nossas mãos. E como a Dilce falou muito bem, nós somos imortais, nós precisamos dessas experiências, né?
para desenvolver as nossas virtudes, aumentar a nossa luz. Nós precisamos ter esse olhar bondoso para com o outro, para que a gente possa exemplificar Jesus e exercitar as nossas virtudes, né? Perdoando, amando, fazendo bem sem ver a quem. E Meimei não, irmã Sheila ainda tem uma frase que ela fala assim: se desejas a paz de consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. Então, esse olhar bom para o próximo, não ficando aborrecido por qualquer coisinha, né? Perdoando as ofensas, perdoando uma palavra, né? Então, isso faz bem para a gente. A gente não fica preso a energias inferiores. Então, vamos perdoar, vamos ter um olhar bom para todos, vamos aceitar os nossos desafios, porque nós somos imortais. E cada lição que vem a gente ultrapassar, vai vindo outra, e a gente vai crescendo, vai subindo, vai melhorando, vai passando de provas e expiações para regeneração, de regeneração para pré-felicidade, e assim a gente vai melhorando, desde que ultrapassemos os obstáculos, os desafios com fé, com coragem, tendo esse olhar bom. Então, sejam bem-vindos à corrente de orações e vamos em frente, vamos irradiar o melhor que tem dentro do nosso coração para que todos os nossos irmãos da família universal, junto conosco, nos conectemos a essa luz maravilhosa, essas energias superiores, para a gente ir atrás delas, né? Boa noite a todos. Olá, meus irmãos e irmãs. Muito bom todas essas mensagens que estamos refletindo aqui na noite de hoje. A gente gostaria de... Estávamos aqui pensando conosco mesmo que isso, todo esse esforço, todo esse trabalho, ele deve ser entre nós e Deus. Não importa que o nosso vizinho, que o nosso amigo ou a nossa amiga querida estejam crescendo, progredindo, porque cada um segue seu caminho. Nós temos a nossa parte, o nosso progresso é entre nós e Deus. Diz Emmanuel que o nosso coração, ele é como se fosse uma terra, e essa terra, para plantar a planta divina nessa terra, é preciso um cuidado muito especial, porque a fé, como a Jane acabou de mencionar aqui, ela não cresce em nós de uma forma milagrosa, né? Fala assim, ok, agora a partir de agora eu vou ter fé. Não é assim, é uma coisa que vai crescendo com o estudo, com a reflexão, com a prece, com a meditação, e aí, e como uma terra, precisamos colocar ali todos os ingredientes naturais de se colocar numa planta, ou seja, temos que proteger o nosso campo íntimo, temos que resguardar, temos que nutrir de bons pensamentos, fazer tudo o que for possível para que essa planta divina que nasce, essa fé que nasce em nosso coração, que ela cresça, que ela se desenvolva. E aí, para, enfim, podermos coparticipar de forma mais efetiva nesse planeta, nessa transição que nos convida a todos a sermos melhores, né? A festa do Senhor está próxima, mas depende do trabalho dedicado de toda a humanidade. Então, vamos juntos. Vamos deixar aqui o nosso abraço carinhoso para a turminha que já deixou as mensagens aqui, Rosimeire, a Jaqueline, Marili, Maria Margarida, Maria Carmina, a Rose já veio aqui de novo, querida. Então, vamos juntos agora unir as nossas energias, as nossas vibrações, porque serão potencializadas pelo nosso mentor Ismael e a sua cavalaria, e vai ser distribuída aí para todos os nomes inscritos na corrente de orações, para nós, para os operários da paz, para as famílias dos operários da paz e toda a nossa família universal que está conosco, nos acompanhando, e mesmo aqueles que não estão, mas que estão precisando das vibrações, essa cavalaria de Ismael maravilhosa
vão distribuir as energias criadas nessa corrente maravilhosa de orações. Então, vamos juntos. Saúde e cura. Senhor Jesus, médico divino, que cura as almas em aflição, que derrama a luz na escuridão, clareando os caminhos dos que perambulam nas estradas sombrias da dor. Mestre querido, pastor dedicado do rebanho do Pai, somos tuas ovelhas desgarradas, em busca dos verdes pastos que alimentam o espírito faminto, que te chama aflito, te pede socorro e te clama amparo e proteção. Por descuido, em reverência às leis que nos regem a existência, acumulamos desajustes psicológicos que nos debilitou o corpo físico e nos adoeceu, de tal forma que as dores nos aniquilaram as forças e a lucidez. De que maneira compreender e reabilitarmos-nos se nos escapa da mente a sensatez e o discernimento? Somos doentes do corpo pelos vícios que carregamos na alma e deficientes da saúde pelos outros tantos vícios que automatizamos pelos caminhos da vida terrena, aonde o prazer e as alegrias das ilusões nos tornaram deficientes moralmente. Ó amigo Jesus, cura-nos o coração que, repleto de sentimentos de egoísmo, bate descompassado e sem alegria. Venha a nós as tuas doces lições de amor e transforma-nos, através das dificuldades, em seres mais humildes e mais humanos, para que, aprendendo a amar a vida e a natureza, possamos nos curar dos males que nos afetam e nos adoecem. Busquemos a nossa saúde e a cura das nossas doenças através das abençoadas lições do Cristo. Lembrando quando ele disse a Pedro: ó homem de pouca fé, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaria esta montanha de cá para lá. Tenhamos esta fé e venceremos as montanhas das enfermidades pelo bem-estar e pela vida saudável que tanto necessitamos. Só em Jesus alcançaremos a cura e a saúde, quando unos ao seu amor estivermos pela oração, a confiança e a fé. Gratidão a Deus, ao divino mensageiro das suas leis e aos benfeitores amigos que nos cercam nas bênçãos da paz. Que assim seja, e graças a Deus.
estamos aqui, neste instante, vibrando saúde para auxiliar na recuperação física, mental e espiritual. Prece pelos irmãos em estado grave. Mestre querido, médico dos médicos, compadecei-vos dos vossos irmãos em jornada aqui na terra. Sabemos, irmão querido, que aqui estamos porque temos a realizar a missão bendita de nos aprimorarmos moralmente, a missão de desenvolvermos a fraternidade, a missão de vivermos o amor e a caridade na relação com o nosso próximo, a missão de aprendermos vossas sábias lições e aplicá-las em nosso dia a dia, a missão de trabalharmos constantemente pelo bem-estar do irmão que padece dificuldades. Assim, Mestre de Luz, devemos cumprir nossos compromissos até que chegue o momento de retornarmos ao plano onde, em espírito, deveremos viver a verdadeira vida. Na verdade, Jesus, apesar de não conhecermos a hora do nosso regresso ao mundo sutil, quando ficamos sabendo de um irmão que grave enfermidade, é ao vosso coração misericordioso que recorremos para pedir auxílio. Sustentai esse companheiro, Senhor, por favor. Minimizai suas dores, enchei de fé seu coração. Fazei com que a luz brilhe, da paz inunde todo o seu ser, renovando-lhe a esperança. Por favor, Senhor, inspirai os médicos e os enfermeiros que vos representam aqui na terra, para que esse irmão em sofrimento receba o tratamento adequado às suas necessidades. E que seus familiares, divino amigo, também recebam assistência que os auxilie a fortalecerem a fé e a esperança de que vós e vossos mensageiros os estão cercando amorosamente de cuidados sem conta. Sabemos, médico da grande vida, que a dor é professor eficiente para que aprendamos a sublime lição da vida maior. Também sabemos, Senhor, que somos eternos e infinitos, por sermos filhos de Deus, mas ainda assim pedimos o vosso socorro para esse espírito. Socorrei, por favor, esse querido companheiro de jornada, ministrando-lhe os remédios dos laboratórios celestiais que contribuirão para a sua recuperação. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Alivia-nos saber que os pedidos que vos fazemos em oração sincera são atendidos. Nosso coração se renova. Muito obrigado. Que assim seja. Do livro Pedi e Obtereis, pelo Espírito Netinho, psicografia de Alda Maria. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos nos unir em prece, vamos orar pela valorização da vida, que o nosso bom Deus, nosso Pai amado, cuide e ampare todos os povos, toda a humanidade e todas as nações, curando os corações aflitos, curando as dores, curando os traumas, dissolvendo as tristezas, as angústias,
os rancores, aliviando todos os sentimentos negativos, transmutando em paz, harmonia e amor. Que todas as pessoas que neste momento que estão se sentindo desamparadas, sozinhas, solitárias, sejam confortadas pelo amor de Deus, o amor de Jesus e da nossa mãezinha, Nossa Senhora. Que suas dores, seus pensamentos, sentimentos sejam transformados, que sejam todas as dores, os sofrimentos suavizados, que possam viver e alcançar a plenitude, a alegria de viverem em paz, sem culpa, sem medo, sem tristeza, que possam descobrir que a presença de Deus, o amor de Jesus, conforta, pacifica, que descubram, que sintam nas suas almas o valor da oração, da prece, no momento da angústia, no momento da desesperança, porque a prece pacifica, que descubram o sentido e o valor da vida, a alegria de viver. O amor de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima. Que assim seja, meu Deus. Graças a Deus. Amém. Reflexões de um viajante. Não te deixes abater no mundo ante as provações que atravessas. Espinheiros, talvez, se estendam no caminho pedregoso, na trilha da porta estreita. Caíste, provavelmente algumas vezes, e outras tantas te reerguestes a custas de lágrimas amargas. Sofreste crises em forma de fracassos aparentes e dolorosos. Tiveste o menosprezo por parte de muitos daqueles nos quais, como irmãos, te confiaste. Ouviste as palavras de reprovação dos que te condenaram, sem julgamento ou mesmo entender-te ou avaliar atentamente tuas aflições. Acerena o coração inquieto e segue para a frente, sempre servindo. Se erraste, há recursos de retificação na romagem terrena. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Não acredites que possas evoluir sem problemas ou que consigas aperfeiçoar-te sem sacrifícios maiores ou menores. Nunca descreias do poder de progredir e melhorar à custa do próprio esforço, se assim quiseres. Trabalha para o bem, onde estiveres e como estiveres. A terra é uma grande seara. Pratica a caridade e o amor ao teu irmão discriminado e desvalido. E,
Se alguma provação te machuca com tanta força que não consigas evitar as lágrimas, mesmo chorando, confia em Deus, na certeza de que Deus, amanhã, nos concederá outro dia para novo renascer. Rita Martins. Mei, mei, amor puro, mei, mei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. Suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. És o caminho que o progresso nos conduz. Mei, mei. Com muita gratidão no coração, pacificados, né? Com essas vibrações amorosas, avancemos firmes com Jesus, amando, tendo no coração sempre a gratidão para poder servir incansavelmente, trabalhando com fé, com amor, orando, para que possamos estar sempre nessa vibração que nos dá saúde, paz e também para que possamos vibrar com todos os nossos irmãos, sejam nossos familiares ou com quem estivermos, porque se nós estivermos pacificadas, nós vamos ter sempre uma palavra, um gesto de carinho, de amor para aquele que esteja necessitado. Então, fiquem com Deus,
uma boa noite e tenham um sono reparador. E amanhã estaremos orando com a graça de Deus. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Nunca vamos nos esquecer que somos filhos de Deus, herdeiros do Pai. Então nós estamos sempre protegidos pela luz de Deus. Mas a nossa saúde física também vai depender da nossa postura que estamos colocando nesta encarnação aqui na Terra. A gente precisa aprender a olhar para dentro de nós, para nós mesmos, fazer um autoconhecimento e procurar eliminar os nossos vícios, os nossos pensamentos negativos, que isso vai fazer mal para o nosso corpo. Agora, se você tem um pensamento positivo, você pensa sempre no amor, aqueles olhos de luz, procurando fazendo sempre o bem, você vai fortalecer o seu corpo. O alto sempre nos ampara, de acordo com os caminhos que nós vamos escolher para se aproximar cada vez mais do Pai. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, fortaleça a nossa fé, que a gente possa seguir firmes aí, sabendo que a prece pacifica, a prece é uma conexão com Deus. Isso nos basta para manter o nosso equilíbrio, as nossas vibrações altas, né? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que passam pelo desafio da doença, são desafios algumas vezes bem dolorosos, né? Mas temos os benfeitores espirituais da cura, Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe amorosa, os xamãs, especialistas em ervas, né? Nós pedimos aqui pela nossa irmã Carla, que está numa situação grave, pelo seu esposo Mauro Faria, lá da Flórida, a pedido da nossa querida operária da paz, Jane Santo. Eles são nossos amigos também, são espíritas e que tenham aí muitas forças. Pedimos também, aproveitando aqui, pela nossa menina, uma mocinha, uma moça, uma jovem, a Renata Pet, também passa por uns desafios, né? Vai fazer mês que vem transplante, que ela tem leucemia, sua mãezinha, Mara Pet, nossa amiga também, querida, que todos eles, dessas famílias queridas que passam por esses desafios, sejam todos muito abençoados, todos os nossos irmãos enfermos, que recebam muitas luzes e bênçãos hoje e sempre, porque a espiritualidade está sempre a postos. Boa noite a todos e amanhã estaremos aqui vibrando paz, saúde. Nós estamos vibrando paz, saúde diariamente na corrente de orações. Boa noite. Nós agradecemos por esses momentos, reforçamos aí o pedido para os nossos queridos amigos, o Mauro e a Carla, que são bem próximos a gente, também a família aí da Mara, a filhinha, né, a Renata, Pet, e que possamos continuar juntos, porque Jesus está no comando, os benfeitores espirituais, e eles nos fortalecem, inspiram os médicos e aliviam as nossas dores. E nesse processo, que o melhor para o espírito de cada um de nós é o que seja realizado. O que pedimos aqui que Deus possa aliviar sempre e guiar esses irmãos para o que for do melhor para todos. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, deixamos aqui o nosso abraço carinhoso para essa equipe linda, maravilhosa dos Operários da Paz que estão constantemente orando diariamente, a Rosimeire, Jaqueline, Marili, Maria Margarida, Maria Carmina e todos que estão conosco também, que não deixaram mensagem, mas a gente sabe que estão aqui vibrando alto
Que Deus os abençoe, assim como todos os que nos seguem, que estão nos acompanhando, e também pela nossa família universal. Boa noite a todos. Só lembrando aqui que a gente teve a Jane Santo conosco hoje, né? A Denilza Reis, o João Hudson e mais uma série de pessoas. Desculpe se a gente não consegue captar alguém aqui porque passa rápido, mas a gente fica feliz de podermos ter a coparticipação desses irmãos aí, elevando ainda mais as vibrações das preces. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Que assim seja.